Glória a Deus. Filipenses capítulo de número 3, a partir do verso de número 12. A palavra de Deus, ela diz assim: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pai, fala conosco, Senhor. Ministra o coração de cada um dos teus filhos, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, e segundo aquilo que nós precisamos ouvir da tua parte, Pai. Nós somos carentes da tua voz na nossa alma, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esta é a carta em que Paulo, mesmo estando preso em Roma, ele enfatiza a alegria e a confiança em Deus em todas as circunstâncias. Se nós avançarmos um pouco até o capítulo de número 4, a partir do verso 4 até o verso 6, Paulo ele diz assim: regozijai-vos sempre, outra vez digo, regozijai-vos. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede, que extrapola, que transcende, que está acima, que está além, que vai acima de toda capacidade cognitiva, toda habilidade de raciocínio, de ponderação, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então essa é a carta que Paulo se encontra numa condição onde ele teria todas as razões, todos os motivos, todos os fatores conspirando contra a sua vida. Mas ele enfatiza, ele faz questão de escrever aos irmãos que estavam em Filipe, para que eles tivessem confiança, para que eles se alegrassem em detrimento de qualquer circunstância adversa pela qual estivessem passando. Mas esta também é a carta onde o apóstolo, ele tem a consciência, ou ele traz a nossa consciência e reconhece que ele tinha um alvo e que ele precisava prosseguir para esse alvo. Ele tinha uma meta, ele tinha um propósito, ele tinha um chamado, ele tinha a convicção dessa vontade de Deus para a sua vida, e ele deixa isso muito claro no verso de número 14. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E eu fiquei pensando então como nós podemos prosseguir para o alvo. E eu recorri ao próprio Paulo. Recorri a esse mesmo texto, aonde Paulo ele nos orienta, aonde Paulo ele nos dá algumas dicas, aonde o apóstolo ele traz algumas orientações para que cada um de nós possamos cumprir o nosso chamado, prosseguindo para o alvo. E eu devo dizer de antemão que o alvo é Jesus. Eu tenho que dizer de antemão que o alvo sempre foi, é e sempre será Jesus. Ele é a nossa meta, Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso tudo, Ele é a razão da nossa vida, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, glória, pois, a Ele eternamente. Mas quais são as dicas, então, que Paulo nos traz nesse texto, para que eu e você prossigamos para esse alvo? Número 1. Primeira dica que Paulo nos traz: não se dê por satisfeito. Não se dê por satisfeito.
quando o que está em jogo é a nossa vida espiritual e a eternidade. Não se dê por satisfeito quando o que está em jogo é a nossa vida espiritual e a eternidade. E a parte A dos versos 12 e 13, fica muito óbvio isso para mim, quando ele diz assim: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Uou! Paulo dizendo isso. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Paulo mesmo declarou que ele era fariseu de fariseu, e quanto à lei, ele era zeloso perseguidor da igreja. E agora eu vejo aqui um Paulo reconhecendo humildemente a sua condição, a sua posição e tudo aquilo que ele havia alcançado, a estatura que ele havia alcançado diante de Deus. E ele reconhece, não que o haja alcançado. Ele reconhece isso. Ele reconhece que não era hora de parar. Ele reconhece que não era hora de estacionar. Ele reconhece que não era hora de jogar a toalha, de pendurar as chuteiras e desistir da luta, porque ele reconhece que ainda não havia chegado no seu objetivo. E eu quero te dizer uma coisa. A zona de conforto, a zona de acomodação é uma postura perigosíssima para a queda de qualquer cristão. A zona de conforto, a zona da acomodação é uma postura perigosíssima para a queda de um cristão. Vocês se lembram de Davi? O dia que Davi resolveu dar um tempo. O dia que Davi resolveu não ir à luta e não ir à guerra. Davi tomou uma grande rasteira e ele caiu em pecado. A sua vida espiritual naquele dia declinou. Porque a zona da acomodação, a zona da tranquilidade, a zona onde nós nos conformamos e nos confortamos, em que nós não precisamos guerrear, lutar e batalhar mais, é um grande perigo. A palavra de Deus diz que nós estamos numa guerra espiritual. Todos nós estamos envolvidos numa batalha espiritual, quer você queira ou quer não. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, disse o mesmo apóstolo no livro de Efésios, mas é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes da maldade nas regiões celestiais. Todos nós, cada um de nós que estamos aqui nesta noite, estamos envolvidos numa guerra espiritual e nós não podemos nos acomodar, nós não podemos assumir aquela postura, já atingi o ápice, já estou top, porque no dia que nós assumirmos essa postura, nós somos sérios candidatos a nos desviarmos e a cairmos da posição em que chegamos. Nós não podemos aceitar o está bom quando pode ficar melhor. Porque Paulo, ele sabia que Deus ainda tinha muito mais para ele. Paulo tinha a convicção dentro de si de que Deus ainda tinha muita coisa preparada para a sua vida, e ele chega a confessar aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não viu, aquilo que não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele não se conformava, ele não se acomodava na situação em que ele estava. O povo de Israel estava acomodado, ficou na zona de conforto. E quando Deus levanta Moisés para tirá-los da opressão no Egito, eles começam a murmurar, eles começam a reclamar, e eles não estavam muito afim de lutar pela liberdade deles. E é isso que ocorre, irmãos. Não raras vezes. Nós aceitamos passivamente uma opressão, nós aceitamos passivamente uma situação onde a nossa liberdade nos é tirada, onde nós nos conformamos com uma situação que é cômoda, onde eu não preciso lutar, onde eu não preciso me esforçar, onde eu não preciso batalhar.
e aí eu perco o melhor de Deus para a minha vida. Eu perco aquilo que Deus tem de melhor ainda para a minha vida. Porque o apóstolo Pedro, ele diz assim, na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso de número 18, e eu gosto da tradução na Nova Linguagem de hoje, quando diz assim: continuem a crescer na graça e no conhecimento. Isso é uma ordem. Continuem a crescer na graça e no conhecimento. Irmãos, não estacione. Não aceite a zona da comodidade, da conformação. Não importa se você já chegou num nível em que você pode se orgulhar do nível em que você chegou. Não importa se somos pastores, apóstolos, bispos, diáconos, não importa se somos cantores, não importa se somos apenas membro de banco, nós ainda temos muito que caminhar na vida cristã e Deus ainda tem muita coisa preparada para a nossa vida, então que a gente vá em busca daquilo que Deus tem para nós, porque Ele quer nos ver crescendo em graça e em conhecimento diante da sua presença. Deus ainda tem muito mais para nós. Tenha certeza no seu coração. Não importa a experiência que você teve ontem, mês passado, porque às vezes nós ficamos vivendo de experiências passadas. E aí eu lembro de Levítico, quando a ordem em Levítico era para remover as cinzas, ou seja, as cinzas era o produto daquilo que já havia queimado, não servia para mais nada. Teria que ser colocado lenha nova. Teria que ser colocado combustível novo do altar. E essa é uma linguagem figurada que Levítico traz para nós, onde nós podemos aprender que não podemos conviver com cinzas. Com aquilo que já queimou, com aquilo que não tem mais serventia e utilidade. As cinzas têm que ser removidas para que uma lenha nova venha no altar do nosso coração e o Espírito de Deus possa vir com a sua chama calorosa, poderosa, nos encher da sua presença e da sua graça, porque a ordem é: continuem crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Você tem colocado lenha nova no teu coração? A ordem é todos os dias pela manhã. Levítico, a ordem em Levítico é para que a lenha fosse trocada todos os dias pela manhã e as cinzas fossem removidas. Deus tem muito mais para nós. Ele quer ainda que nós tenhamos experiências poderosas com o seu Espírito, com a sua graça e com o seu poder. Então não estacione, não se acomode. Não assuma a postura de que já cheguei no topo. Porque é um sério perigo para que você incorra numa queda perigosa. Mas Paulo também nos dá uma segunda dica de como prosseguir para o alvo, nesse mesmo texto. Eu aprendo com Paulo que nós precisamos aprender a lidar com o fator tempo em suas 3 dimensões. Nós precisamos aprender a lidar com o fator tempo em suas 3 dimensões. Aonde está isso? Verso 13 e 14, quando o apóstolo ele diz assim: esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam, passado, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, presente e futuro. Paulo sabia que ele teria que dominar a arte de lidar com as 3 dimensões do fator chamado tempo. Se nós quisermos prosseguir para o alvo, nós também temos que desenvolver essa habilidade de lidar com essas 3 dimensões do tempo. E dentro desse conceito, eu queria fazer algumas afirmações, ou talvez algumas sugestões, para cada um de nós que estamos aqui nessa noite e para aqueles que nos assistem também. E a primeira sugestão, ou a primeira afirmação, nesse conceito de aprender a lidar com o fator tempo nas suas 3 dimensões, é que nós não podemos admitir ficar refém do passado. Porque o Paulo ele diz assim: esquecendo-me das coisas que
que atrás ficam. Nós não podemos admitir ficar reféns do passado, porque o que passou, passou. Aquilo que passou não vai produzir nada no presente. E se a experiência foi negativa, ela só vai atrapalhar o presente e o nosso futuro. Mas o Paulo, ele diz, esqueço-me. Eu esqueço das coisas que atrás ficam. E olha que Paulo tinha razões de sobra para ficar refém do seu passado. Porque, como eu já disse, Paulo era zeloso, perseguidor da igreja. Nós podemos ver no livro de Atos que Paulo, ele participou passivamente da morte, do assassinato, do apedrejamento de Estevão. Então, quem sabe essa experiência negativa fosse trazida à sua mente, tivesse o poder de influenciar o seu presente e seu futuro. Mas ele diz aqui, não, eu não vou ficar refém do meu passado. Eu não admito ficar refém daquilo que passou, daquela experiência negativa. Existem muitas pessoas que continuam refém do seu passado. Nós precisamos sim, é verdade, aprender a celebrar as vitórias que nós tivemos no passado. Eu concordo plenamente com isso. Nós devemos celebrar as vitórias, os momentos de êxito que nós tivemos, porque esses momentos nos indicam e nos dão uma direção de que as coisas podem ser diferentes no presente e no futuro. Porque o mesmo Deus que agiu lá atrás, ele pode continuar agindo aqui, agora e no nosso futuro. Então eu devo celebrar as vitórias que eu tive no passado, porque o passado, ele não foi uma construção somente de coisas ruins e de coisas negativas. O nosso passado, ele é construído de coisas positivas também, e essas nós devemos nos alegrar e trazer à nossa memória, como disse o profeta Jeremias. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Mas, sobretudo, nós precisamos aprender a reciclar e a ressignificar as nossas derrotas, os nossos fracassos e os momentos que não foram tão bons assim. Porque mesmo nas derrotas, mesmo nos fracassos, o Espírito Santo de Deus é poderoso, o Senhor é poderoso para transformar uma situação ruim em algo bom no presente e no futuro. Então, meu irmão, não fique refém do seu passado. Não deixe que o passado domine os seus sentimentos e o seu coração. Aquilo que passou, passou. Se esqueça das coisas negativas que ficaram lá atrás. Porque o próprio Deus diz assim, eu já nem me lembro mais. E você fica alimentando isso dentro da tua alma, dentro do teu coração, tratando como um bichinho de estimação. Não, se liberte disso hoje, porque o sangue de Jesus Cristo te purifica, me purifica, nos purifica de todo, absolutamente todo o pecado. E por que você continua ainda preso às suas experiências negativas, aos seus fracassos, às suas derrotas? Há momentos que não constroem nada de positivo. Coloque isso no altar do Senhor hoje. Deixe isso aos pés da cruz hoje. Porque Ele disse que está consumado, está feito, está resolvido. Você não deve mais nada. O teu passado já foi pago. A cédula que era contrário a mim e a você já foi paga e cravada lá na cruz para que nós andássemos em liberdade, para que nós andássemos em graça diante do Senhor, adorando e glorificando o seu nome. É isso que Ele deseja para mim e para você. Não admita ser refém do seu passado. Não admita. Você já assistiu aquele filme Teu Passado Te Condena? Quem já assistiu? Teu passado te condena. E às vezes as pessoas falam isso.
Você não tem nada para dizer para mim, o teu passado te condena. E a gente aceita essa palavra no coração. Nós aceitamos essa palavra maldita, amaldiçoada na nossa alma. Deixamos Satanás usar essa seta maligna para que o propósito de Deus não se cumpra em nós. Não, irmão. Pelo amor de Deus, renove a sua mente nessa noite com a palavra de Deus. Eu estou pregando nessa noite para que você renove a sua mente e entenda de uma vez por todas que o teu problema e o meu problema já foi resolvido. O meu passado me condena. Falaram para mim que o meu passado me condena. Eu discordo, porque o apóstolo Paulo, na sua segunda carta, no capítulo 5, no verso de número 17, diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Não tem esse papo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Você pode andar em liberdade a partir de agora, em nome de Jesus. Porque a prisão não foi feita para mim e para você, seja uma prisão emocional, seja uma prisão espiritual. Nós somos livres no Senhor, como cantou a Grace aqui nessa noite, como disse a Grace. Nós somos livres no Senhor para pular, para celebrar, para exaltar, para glorificar o nome do Senhor, porque Ele nos libertou na cruz do Calvário. Então não admita ser refém do seu passado. Ainda dentro desse conceito, concentre-se em fazer as escolhas certas do presente. Concentre-se em fazer as coisas certas do presente, porque nós já lidamos com o passado. Agora nós iremos lidar com o presente. Então se esforce, se dedique a fazer as escolhas certas no presente, porque o presente é um ato contínuo de escolhas e decisões que nós fazemos e que devem ser bem pensadas, porque elas irão reverberar, elas irão refletir no nosso futuro. Nós precisamos fazer escolhas bem pensadas no nosso presente. Porque se nós não fizermos escolhas bem pensadas agora, nós podemos sofrer as consequências agora e no futuro. E dentro desse conceito ainda, eu quero te dar uma dica. Tome cuidado para tomar as suas decisões e fazer as suas escolhas baseado em emoções. Porque eu já disse isso algumas semanas aqui atrás. Alguns irmãos estavam aqui e escutaram. Mas eu preciso repetir de novo hoje. Nós temos que tomar cuidado ao fazer uma escolha e tomar uma decisão baseado nas emoções. Porque o profeta Jeremias, no capítulo de número 17, no verso de número 9, ele disse assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e corrompido. Ou seja, as nossas emoções se corrompem facilmente, elas nos traem. E Provérbios, no capítulo 4, no verso de número 23, a palavra de Deus diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. As tuas emoções, os teus sentimentos, proteja o teu coração, proteja a tua intimidade, proteja o teu interior, porque é daí que procedem as saídas da vida. Saul estava em guerra contra os filisteus, e ele já estava angustiado, porque ele desejava que o profeta Samuel chegasse para que ele consultasse ao Senhor. E então ele tivesse uma resposta de Deus. Mas Samuel não chegava. Samuel demorou para chegar 7 dias. Só que Saul não teve a sabedoria de esperar o tempo certo. E então ele entra numa área que não era da competência dele. Então diz a palavra de Deus, no capítulo 13,
No primeiro livro de Samuel, que Saul, ele oferece um sacrifício, achando que ele tinha autoridade e autonomia para consultar ao Senhor por si mesmo. E então, depois de 7 dias, chega o profeta Samuel e disse assim: Ah, Saul, você estragou o propósito de Deus na tua vida. Hoje mesmo o teu reino foi rasgado. Porque ele não soube esperar a hora certa de tomar uma decisão e fazer uma escolha. Nós precisamos tomar cuidado para tomar decisões e fazer escolhas, seja por sentimentos bons ou ruins. Porque aqui, Saul tomou uma decisão baseada no medo, no desespero, um sentimento ruim. Mas às vezes nós tomamos decisões e fazemos escolhas baseadas em sentimentos bons. E o Salomão disse assim: toma cuidado, guarda o teu coração. Ah, eu estou sentindo que é de Deus. Meu Deus, toma cuidado com isso. Ah, eu estou sentindo que é de Deus. Irmãos, toma cuidado com o sentir de Deus. Esse negócio é um perigo. O sentir de Deus muitas vezes não é o sentir de Deus. E às vezes uma emoção boa toma conta da nossa alma, como eu já vi inúmeras vezes, e pessoas tomaram decisões e fizeram escolhas em cima de um sentimento bom, porque era um sentimento bom, e quebraram a cara lá na frente. O propósito de Deus foi interrompido na sua vida, porque elas sentiram de Deus. Sentir de Deus é um perigo. O sentir de Deus, você tem que orar umas 300 vezes pelo menos, para ver se é o sentir de Deus mesmo. Porque mais perigoso do que tomar uma decisão, guarda essa. Mais perigoso do que tomar uma decisão e fazer uma escolha por um sentimento ruim, é fazer uma escolha por um sentimento bom. Porque nós iremos nos decepcionar com a gente e com Deus. Existem muitos sentimentos. Ah, eu senti de Deus. Senti de Deus. Deus está no negócio. E Deus não está no negócio, pelo amor de Deus. Presta atenção. As nossas escolhas, as nossas decisões, aquilo que é referência para a nossa vida, para o nosso presente e para o nosso futuro, não pode estar baseada em sentimentos bons ou em sentimentos ruins, mas tem que estar baseada em princípios e valores da palavra de Deus. O que passar disso é de procedência maligna, porque sentimentos bons nos traem, sentimentos ruins nos traem também. Quer um exemplo? Os pastores de Abraão com os pastores de Ló brigaram. Pastor briga, né? Esse aqui não tem como brigar. Vai brigar como com um homem desse? Não tem jeito. Pastor briga também. Diz a palavra de Deus que chegou um momento em que a situação ela ficou insuportável, inadministrável. E o Abraão então chegou para Ló e disse assim: olha, é o seguinte, não dá mais. Vai fundar o seu ministério. Porque a igreja vai rachar desse jeito. E o Abraão, então, ele chega para o Ló e diz assim: escolhe. Dou direito de escolha para você. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Vou para frente, eu vou para trás. Se você for para cima, eu vou para baixo. Se for para baixo, eu vou para cima. Não importa, eu sou homem de Deus. Eu sou homem de fé. E para onde quer que Deus me permita ir, eu sei que Deus vai me honrar. Abraão tomou uma decisão e fez uma escolha baseada em fé, em princípios e em valores, porque ele sabia que aonde quer que ele fosse, Deus estaria com ele. E o Ló foi. O Ló olhou para a campina do Jordão, sentimento bom. Ah, é aqui mesmo. Uma campina bem regada, pasto para o meu gado. Tudo de bom, infraestrutura perfeita.
É aqui mesmo que eu vou amarrar o meu burro. E o Abraão, então, vai com Deus. Só que nós já sabemos o final da história. O Ló, ele quebrou a cara. O Ló, ele fez uma escolha baseada na sua visão, no seu sentimento. Acho que Abraão disse assim, poxa vida, hein? Além de trazer esse cara junto comigo, ainda ele me dá uma dessa. Achei que eu ia oferecer para ele o direito de escolha e ele iria me devolver a bola dizendo assim, não, tio, escolhe o senhor, eu estou aqui de intruso. Mas ele foi. Cuidado, irmão. Tome cuidado com escolhas feitas em sentimentos e emoções. Não importa. Não importa se eu for para o deserto. Não importa se eu for para uma terra árida. Não interessa, não importa se para onde Deus permitir que eu for, não tenha uma infraestrutura e tudo conspire contra a minha vida. Não importa, porque eu vivo por fé. E Hebreus diz assim que nós devemos viver por fé. O justo ele vive pela fé. E se ele retroceder, se ele recuar, se ele voltar atrás, a minha alma, diz o Senhor, não se compraz nele. Não importa para onde Deus nos mandar, para onde Deus nos enviar. Se for para o deserto, é lá que Deus vai nos honrar, porque nós vivemos pela fé. E a fé é capaz de mover o braço e o coração de Deus. Toma cuidado. Mas ainda dentro desse conceito, uma terceira sugestão que eu gostaria de fazer para você. Prepare-se de maneira consciente e planejada para o futuro. Prepare-se de maneira consciente e planejada para o futuro. Porque as coisas não acontecem por acaso. As coisas não acontecem porque eu tenho sorte. Irmão, é 99% suor e lágrima e 1% que se dá bem na sorte. Vamos combinar. É 1% que recebe herança de Bill Gates. É 1% que recebe herança de dono da Apple. É 1% que recebe herança de dono de Casas Bahia. O resto, meu irmão, é suor e lágrima, é choro, é luta, é esforço, é batalha, é investimento, é preparação, é luta, é guerra. As coisas não vêm fácil. As coisas não vêm fácil. E é por essa razão que Provérbios no capítulo 6, e a partir do verso 6, Salomão nos orienta que nós devemos ser sábios, olhar para as formigas, sermos precavidos e previdentes e nos planejar e nos preparar para o futuro, para que nós não sejamos surpreendidos por coisas desagradáveis. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vai ter com a formiga, disse Salomão, nessas palavras. Ou seja, Salomão estava querendo orientar que nós precisamos ter uma mente adiantada, um passo à frente, sermos precavidos, sermos previdentes, nos planejar e nos orientar para o futuro. Porque a fé não dispensa planejamento. A fé, ela não dispensa de nós sermos pessoas precavidas. A fé, ela nos orienta para que a gente se prepare para os dias maus. Por isso que nós oramos, por isso que nós jejuamos, é por isso que nós meditamos na palavra de Deus, é por isso que nós nos esforçamos, é por isso que nós buscamos em Deus uma direção para nossas vidas, e é por isso que nós devemos trabalhar com consciência para aquilo que está por vir no futuro. Agora presta atenção no que eu vou te falar.
O Senhor chegou para Noé e disse assim: Noé, está na tua mão. O Senhor deu para Noé uma planilha, numa prancheta, e uma planilha detalhada com todas as dimensões, com todos os materiais, com todas as coisas necessárias para que Noé construísse a arca, todos os insumos. Porque Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de organização. E planejar, ser precavido, organiza, orienta as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas motivações. Quando eu me organizo, quando eu me preparo, quando eu não deixo as coisas, deixo a vida me levar, a vida leva eu. Mas quando eu tenho uma consciência que eu preciso me preparar, que eu tenho um alvo, que eu tenho uma meta, que eu tenho um objetivo, que eu tenho um chamado de Deus, que eu tenho algo poderoso de Deus na minha vida, eu me preparo, e isso organiza as minhas ações, organiza as minhas emoções, organiza as minhas escolhas. E o Noé então recebe essa prancheta toda detalhada de como ele deveria proceder. Porque Deus não é Deus de desorganização. Agora imagine comigo. É especulação, mas alguns comentaristas dizem que Noé ficou durante 120 anos construindo a arca. Eu não sei se isso é verdade. A Bíblia não nos dá base para essa afirmação. Mas vamos supor que Noé ficou 60 anos, metade. Vamos reduzir. Vamos supor que Noé ficou 30 anos. Eu creio que Noé se organizou, se planejou, não saiu catando as coisas na floresta de qualquer jeito. Noé organizadamente, Noé planejadamente, Noé conscientemente da responsabilidade que ele tinha nas suas mãos. Ele começou a pegar as madeiras primeiro, depois, quem sabe, ele ficou ali vários anos juntando madeira, indo lá na floresta, serrando madeira de acácia, e trazendo e estocando madeira. 30 anos, 10 anos Moisés ficou estocando madeira. E as pessoas olhando para Noé, eu falei Moisés? Desculpa. E Noé disse assim, as pessoas olhavam para Noé e disseram assim, tá louco, pirou, não sabe o que você está fazendo. O que você está fazendo, Noé? Se fosse um Noé, numa mistura explosiva de Paulo com Pedro, colérico com sanguíneo, Noé já ia dar uma resposta de atravessar, não te interessa, problema meu e Deus. E Noé lá, 10 anos, ajuntando madeira no almoxerifado. Depois mais 10 anos, Noé ajuntando betume. E as pessoas rindo, as pessoas duvidando, as pessoas zombando de Noé. As pessoas não levavam a sério Noé. E o texto deixa isso muito claro em Gênesis 6. Porque as pessoas não levaram a sério aquilo que Noé estava fazendo. As pessoas desdenhavam de Noé, assim como estão desdenhando de você. 10 anos cortando madeira e ajuntando no almoxerifado. 10 anos ajuntando betume e guardando no almoxerifado. Depois mais 10 anos, estou fazendo aqui uma suposição, tá? Depois mais 10 anos, agora vocês vêm cá, os filhos de Noé. Agora vocês vão me ajudar. Porque filho homem, deixa eu te dar uma dica aqui, você que é pai de homem. Tem que ajudar na lida, senão o garoto vai ficar vagabundo quando crescer. Desculpa a palavra. Sei do que eu estou falando. Você, mãe, coloca a menina para lavar a louça. E Noé, então, ajunta os seus filhos. Agora é a hora de construir. E durante 10 anos eles constroem aquela arca. E as pessoas zombando, desdenhando, duvidando, dizendo assim, Noé está louco. Noé não tem noção daquilo que ele está fazendo, mas Noé era um homem de fé. Noé era um homem sensível à voz de Deus, porque não tem outra explicação.
Só uma pessoa sensível à voz de Deus faz uma loucura dessa. Só uma pessoa sensível à voz do Espírito Santo fica cortando árvore da floresta, juntando madeira, juntando betume, construindo uma arca durante vários anos. Porque Noé tinha certeza da voz que ele tinha escutado no teu coração, no seu coração. Só uma pessoa sensível à voz do Espírito Santo faz esse tipo de loucura. Porque a mente racional, a mente natural, ela não compreende, ela não discerne, ela não entende, não alcança a mente do Espírito, os planos do Espírito, os propósitos do Espírito. Mas quando é alguém sensível à voz do Espírito Santo, não importa que seja loucura, não importa que as pessoas vão dizer e vão zombar, não importa, porque vai chegar o momento em que Deus vai dizer assim: chegou o dia, Noé, entra na arca. E o que eu quero dizer com isso? Vai chegar o dia que o Senhor vai dizer para você: chegou o dia, entra na arca, porque é dia de salvação, porque é o dia em que eu vou manifestar a minha glória e mostrar que você é homem, que você é mulher de Deus e que você ouve a minha voz. 120, 30 anos. As pessoas estão olhando para você e dizendo assim: é louco, só pode. Você já está desanimando, querendo pendurar a chuteira, desistindo. Não desista, irmão. Olha, eu tenho uma convicção que o Espírito Santo está falando com a tua alma hoje. Não desista, por favor, não desista. Continua, por favor. Deixe que zombem, deixe que falem, deixe que mintam sobre você, deixe que desdenhem daquilo que Deus tem na sua vida. Porque vai chegar um momento que o Senhor vai falar: chegou o seu dia. Como aquele hino: tanto tempo esperei, chegou a minha vez, sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Tanto tempo esperei, chegou a minha vez, sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Não desista, não desista, Jesus está aqui. Vai chegar o seu dia, não importa quanto tempo demore, vai chegar o seu dia, no nome de Jesus. Para encerrar, como eu prossigo para o alvo? Qual é mais uma dica que Paulo nos dá nesse texto? O verso 14, a parte B, nos traz uma dica, uma orientação. E a sugestão ou a consideração que eu gostaria de fazer para você é que você não negocie nem negligencie a sua vocação. Não negligencie e nem negocie a sua vocação. Porque o Paulo, ele diz aqui no verso de número 14, que nós fomos eleitos, que nós temos uma vocação, e que essa vocação, ela é soberana, ela é uma escolha unilateral da parte de Deus, e essa escolha, essa vocação, ela traz consigo um prêmio, uma coroa incorruptível. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Talvez você esteja dizendo: mas eu não tenho vocação. Você tem uma vocação. Eu já cansei de falar aqui inúmeras vezes. Ah, mas eu não sei qual é o meu papel no corpo de Cristo. Então você precisa buscar. Porque às vezes essa zona de conforto, essa zona de acomodação está trazendo desânimo para a sua alma, porque você não tem objetivo, você não tem alvo, você não tem meta, e quem não sabe aonde quer chegar,
desvia pelo meio do caminho, desanima no meio do caminho. Ah, eu não tenho nenhum dom. Tem. Tem, sabe por quê? Porque Paulo não se enganou. Paulo, quando ele usa a analogia, comparando a igreja como o corpo de Cristo, ele diz que nesse corpo existem vários membros, que cada membro tem a sua função. Não importa. Não importa. Até os mais indecorosos, aqueles que têm que ficar por baixo da vestimenta, até esses têm utilidade. Até aqueles que não são visíveis, eles têm uma função no corpo de Cristo. Não importa se você é o dedinho do pé esquerdo, aquele que topa na coluna da sua casa. Não importa. Você tem uma função. Deus te chamou com um propósito. Deus me chamou e Deus nos chamou com uma vocação. E que vocação é essa? Nós temos que ser sal e luz da terra. Nós somos o sal da terra, aqueles que dão sabor, aqueles que preservam um sistema que está prestes a ser corroído, corrompido, destruído, desfeito, diluído pelo pecado e pelo erro. Nós somos a agência responsável pela razão, porque não veio fogo de Deus nessa terra ainda. Entenda isso. Nós temos uma vocação de Deus, ela é soberana em Cristo Jesus. Mas que vocação é essa? Pedro nos orienta na sua segunda carta, no capítulo de número 2, no verso de número 9. Vós sois a geração eleita, vós sois o sacerdócio real, vocês são a nação eleita, vocês foram comprados, adquiridos com o sangue precioso de Jesus Cristo, sabe para quê? Para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos uma vocação. Nós temos uma vocação. Você não está à toa nesse lugar, você não está inutilizado nesse lugar. Deus tem um propósito para a tua vida, um chamado para a tua vida, uma vocação para a tua vida, então não negligencie e nem negocie. Eu vou te dizer uma coisa, irmão. Negligenciar e negociar a nossa vocação é triste demais. A queda é certeira. Nós vivemos sem propósito. Nós vivemos sem rumo. Perdidos, sem orientação, sem direção. Eu venho por vir. Eu ergo as mãos por erguer. Eu canto por cantar. Eu leio por ler. Eu frequento por frequentar. E não é isso que Deus quer. Pelo amor de Deus. Ele te chamou, Ele te separou. Você é povo adquirido. Sabe o que significa povo adquirido? Povo comprado. E eu só compro, eu só me disponho a comprar aquilo ao que eu atribuo valor. E isso significa que quando Deus olhou para mim e para você, Ele atribuiu a nossas vidas valor. E foi por isso que Ele enviou o Seu Filho para nos comprar, porque nós temos valor. Porque nós temos um propósito, porque nós temos um chamado, porque nós temos uma vocação. E eu encerro dizendo: seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos nos colocar em pé para orar?